Mateus capítulo 13, verso de número 9. Quantos acharam, digam amém. Vamos ler para ganhar tempo. Quem tem ouvidos para ouvir que? Vamos ler junto no 3? 3. Quem tem ouvidos para ouvir que? Glórias a Deus. Aquele fundinho aí. Bom. Irmãos, estamos diante de um contexto bíblico que fala sobre uma parábola muito conhecida, a parábola do semeador. E aqui nós lemos uma instrução final que Jesus está dando no meio da parábola, que é: quem tem ouvidos para ouvir que? É uma instrução que parece simples, mas a gente vai reparar no contexto que era um dia normal. Hoje é domingo, quantos almoçaram em família aí? Muitos, né? Alguns talvez tiraram um tempo para ver um ente querido, para ver um familiar, juntar, porque é um dia normal. É um domingo, Alex. E às vezes a gente faz um churrasco, às vezes a gente chama a família. E nesse contexto aqui também era um dia normal. A Bíblia vai narrar que Jesus, ele sai de sua casa e estava sentado junto ao mar. Marcos e Lucas, eles vão dar outros detalhes interessantes. Marcos vai dizer que Jesus estava ensinando os discípulos, e Lucas também. Só que alguma coisa diferente vai acontecer. Me pergunte o quê? Uma multidão chega. Jesus está ensinando os seus discípulos e uma multidão chega até Jesus. Então Jesus prontamente, Bruno, ele entra num barco, fica ali na aguinha, e todo mundo de pé na praia ouvindo o que Jesus tinha para falar. E Jesus, ele vai dizer assim, ó: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. A outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol queimou e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. E Jesus vai finalizar dizendo: quem tem ouvidos para ouvir que? O contexto é bem simples. Jesus está ensinando, era de costume, presbítero Fábio, ele estava ensinando os seus discípulos. E aqui a gente pega um pouco da temática de quarta-feira que o pastor está nos ensinando, sobre a importância do discipulado. Jesus sabia que ele não ia ficar muito tempo ali, então era necessário ele ensinar, ele instruir, ele desenvolver, para que os discípulos pudessem fazer quando eles não tivessem o que ele fazia. Então Jesus está ali ensinando, só que uma multidão chega. Só que se você for pegar o contexto de João capítulo 6, Jesus sabia que muitas pessoas se apresentavam para ele, ou chegavam perto dele, por interesse. E Jesus, sabendo do interesse das pessoas, Jesus vai falar uma parábola, que essa aqui parece simples. Ele vai dizer: eis que o semeador saiu a semear. E ele vai dar as características: um semeador, a semente e os lugares. Só que ele começa a descrever as características de cada lugar, dizendo: olha, aqui cai ao pé do caminho, passa a ave e pega. Aqui cai em pedregais, não tem terra o suficiente, logo ela sufoca, assim como no espinho. Mas só tem um lugar que a semente ela pode germinar de forma saudável: em boa terra. E Jesus, ele vai terminar dizendo: quem tem ouvidos para ouvir que? Parece muito simples, mas era para ser, inclusive, mas não é. Por quê? Porque o semeador aqui é o próprio Jesus. A semente, a palavra. E onde está o problema, Adriano? Está na terra. Não tem como dar errado entre o semeador e a semente. Me pergunte por quê? Porque a semente é a palavra e o semeador é Jesus. Não tem como dar errado entre os dois. Mas o problema, ele vai dizer, é onde cai. E logo eu percebo que não há problema no semeador, não há problema na semente, mas sim na terra, porque a terra somos nós. Então alguma vai cair à beira do caminho, outra cai em pedregais, outra em espinho,
E o que acontece nesse contexto? Jesus ele começa a dizer: não tem como eu fazer, pastor, o que é para vocês fazerem. Não tem como, João, Jesus fazer algo por você que você pode, porque o problema é a terra. E ele fala: vocês conhecem a palavra, vocês conhecem, não é por falta de conhecimento, mas o problema é onde vocês estão deixando cair. Aí a gente percebe aqui, ó, a gente tem um semeador, nós temos a semente e nós temos 4 lugares. Não teria como dar errado. Aí eu percebo algo simples. Eu me lembro que quando eu era criança, eu acho que muitos aqui vão se familiarizar com essa ideia. Eu estudava numa escolinha chamada Centro Educacional Joias Preciosas. Não era isso, mãe, ali na esquina de casa? E eu lembrei disso porque meu filho fez isso. Eles dão um copinho pequenininho, como se fosse o de café, botam um algodãozinho molhado e jogam uma semente de feijão ali. E a gente tem que começar a cuidar. A gente joga água e o professor dá as instruções. Não pode ficar muito tempo no sol, tem que jogar uma aguinha de tanto em tanto tempo. Então é a função de quem cuidar da semente? Quem planta. Só que nesse contexto Jesus está trazendo para algo espiritual. Porque a semente, perceba, em qualquer lugar ela nasce. Porque a semente, quando vem de Deus, não tem como dar errado, irmão. Se quem está aqui sentado não quer, Deus tira o traficante e bota a semente dentro dele, e a semente ela vai brotar, João. Não se espante com o que eu vou falar. Ele pega uma prostituta e joga a semente e ela vai brotar. Porque o problema não está na semente, Bruno, nem tampouco no semeador. Aonde ele jogar, a semente cai, e aonde ele jogar, a semente nasce. Só que ele vai chamar a atenção do povo. O problema é que vocês estão deixando cair a semente em locais errados. E eu me lembro que quando eu cuidava desse copinho de água com algodão e com a semente, logo ela começava a brotar, João, e ficava um pezinho de feijão, literalmente. Quantos aqui já vivenciaram isso? Glória a Deus, não estou sozinho. Só que chega um momento que a raiz ela começa a crescer e ela começa a tomar o copo. Então se você deixar aquela planta no copo, o que acontece com ela? Ai meu Deus, ela o que, presbítero? Meu Deus, mas plantou, tinha água, nasceu, por que vai morrer? Porque a raiz, ela tem que estar numa boa terra. E assim somos nós. Não adianta ter dom, João, não adianta falar que sabe, não adianta pegar o anel que está guardado lá e botar no dedo para pregar fazendo pose, se a semente não estiver plantada no lugar correto. E o Espírito Santo ele começou a palestrar no meu coração acerca disso, porque existem muitas pessoas se aproximando de Deus pelo que Ele pode fazer, mas Jesus ele dá uma instrução simples: o problema não sou eu, o problema somos nós. Porque muitas das vezes a gente deixa a semente cair num lugar inapropriado. Irmãos, isso é um fato. O apóstolo Paulo vai dizer isso em suas cartas. Ele diz sobre isso. Não é não cai sobre mim aqui um sentimento de acusação, não. O apóstolo Paulo ele vai dizer claramente: às vezes a gente pensa em fazer o bem, mas quando a gente vê, a gente fez o mal. Isso é algo, não deveria ser normal, mas porque a carne é fraca, acaba sendo. E Jesus ele começa a palestrar, porque é uma primeira fase. Se você for parar para analisar, essa parábola está dividida em 2 fases. E você percebe que Jesus termina a primeira fase dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, que Jesus sabia que muita gente que estava ali não ia entender. E se você parar para analisar, é uma historinha bacana, porque tem aquela diferença do ouvir e do escutar. Porque o ouvir está relacionado ao sentido, é mecânico. Quantos aqui estão me ouvindo? Pode não estar nem prestando atenção, mas está ouvindo. Mas recai aquela situação de você escutar, aonde você filtra, analisa o que está sendo dito, e baseado nisso uma decisão é tomada. Só que Jesus ele fala: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque Jesus sabia que quem estava ali por interesse não ia dar atenção a uma simples parábola. Só que eu agradeço a Deus, porque lá no capítulo 10,
os discípulos vão cercar e vão dizer assim, ó: por que você fala por parábolas? Marcos e Lucas vai narrar que algumas outras pessoas procuraram também. E Jesus ele vai enfatizar. Ele respondendo disse: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Irmão, isso aqui eu parei. A gente na quinta-feira aqui conversando no momento da janta, e conversando com o Dilson falou: cara, me explica isso aí. E aquele que não tem, até aquilo que tem será tirado. Eu falei: simples, já vivi muito isso, pastor. A gente está num culto temático, é honra e gratidão. Irmãos, durante muito tempo eu não fui fiel a Deus com meus dízimos e com as minhas ofertas. Eu falo isso aqui, irmãos, com temor, para mostrar que ninguém é perfeito. Só que é aquele negócio que a gente fala: fez a compra, ganhou o salário, tudo bonitinho, sobrou 100 reais, o que acontece? O gás acaba, o carro quebra, aí você cai doente, tem que comprar remédio. É algo que você já nem tem, e ainda assim é tirado de você. Mas eu ficava pasmo, porque eu trabalhava até, acho que está dando um pouquinho de microfonia aqui, se puder melhorar um pouco. E eu ficava pasmo porque eu via pessoas que ganhavam menos do que eu, que tinha menos do que eu tinha, viver melhor do que eu vivia, Bruno. E eu ficava me perguntando: como é que pode? Se ganha menos do que eu, como pode viver melhor? É bíblico, irmãos, porque aquele que tem a semente vai ser dado em abundância. É dado em abundância. Então talvez você se pergunta: caramba, é carro quebrando, é a chave de casa que na hora que eu fui virar quebrou, é dar problema nisso, dar problema naquilo. Não, irmãos, você está enquadrado aqui nessa palavra. É por isso que o povo não queria dar ouvidos. Aí Jesus ele vai discorrendo. No versículo 17 vai dizer assim, ó: porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês veem e não viram, e ouvir o que vocês ouvem, mas não ouviram. Mas escutai vós. Olha Jesus chamando a atenção. Prestem atenção vocês para a parábola do semeador. E eu nem preciso fazer muito discurso, porque a parábola ela se explica. Olha o que Jesus vai dizer: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia, a perseguição, e a perseguição por causa da palavra logo se ofende. Jesus fala sobre um que não chega nem ao coração e logo o diabo já tira. E outro que não tem raiz profunda, e quando chega a perseguição e a angústia, as pessoas se esquecem. Irmãos, também já fui esse cara. Também já fui. Porque quantas vezes a gente saiu da presença de Deus por tão pouca coisa? O pastor me olhou torto, não falou comigo. Eu era líder e depois que me tiraram, me deixaram no canto como se eu não fosse nada. São essas coisas que o inimigo coloca na nossa mente, para que a gente venha deixar de almejar aquilo que Deus quer. E Jesus ele continua dizendo: porém o que foi semeado em pedregais, 22, e o que foi semeado entre espinhos, é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e fica infrutífera. Também já fui esse cara. Porque eu achava que os problemas, a solução dos meus problemas era dinheiro. E houve um tempo que a gente ganha dinheiro e a gente vê que de fato o dinheiro não preenche aquilo que a gente queria. Por isso que muitas das vezes a gente vive correndo atrás de algo que quando a gente consegue conquistar, a gente vê que não é aquilo que a gente pensava. Como é que pode alguém no ápice de sua vida se diagnosticar com depressão? Acontece com famosos. Há um tempinho atrás agora apareceu um que foi ficar milionário, ficou em depressão. Num podcast perguntaram para ele: mas rapaz, agora que você tem tudo,
tu tem jatinho, você tem tudo. Por que você ficou em depressão? Porque a vida perdeu a graça. Os meus amigos já não são mais de verdade. As pessoas que se aproximam de mim é por interesse. E quantos de nós não somos assim? Jesus, ele só explica esse finalzinho para quem fica para escutar. Eu dou glória a Deus pelas pessoas que estão aqui hoje. Só que ele finaliza, é aquela velha história. Se você tiver que falar entre o céu e o inferno para alguém, primeiro você fala do inferno, porque é um problema. Depois você fala do céu, para mostrar que para aquele problema há uma. E Jesus vai terminar dizendo, mas há uma solução. Se não tem problema no semeador, e muito menos na semente, só existe um lugar que a semente pode germinar, brotar e nascer, frutificando. Qual é? Em boa terra. E Jesus vai dizer assim, ó: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Só existem 4 lugares para a semente cair. Se eu pudesse fazer 2 perguntas, não precisa responder. Nos últimos anos que eu, você, nós temos vivido, aonde a gente deixou a semente cair? Nos últimos anos, aonde caiu a semente? O que levou a gente estar na condição que a gente está? O que levou a gente estar onde nós estamos? E se eu pudesse fazer a segunda pergunta, é o título da mensagem, que diz assim, ó: se Deus te desse uma semente hoje, aonde você plantaria? Se há divergência entre a tua primeira pergunta e a segunda, existe um problema. Se você alegar que a semente nos últimos anos tem caído na alternativa A, ao pé do caminho, alternativa B, em pedregais, ou alternativa C, entre espinhos, tem alguma coisa errada. E se você responde que você gostaria que ela caísse numa boa terra, aí sim a gente compreende que tem um problema, porque você sabe aonde ela caiu, mas ao mesmo tempo não é ali que você queria que ela caísse. Você gostaria que ela estivesse em outro lugar, que é em boa terra. E existe uma explicação para isso. Sabe por que chega angústia? Sabe por que chega perseguição, Alex? Por amor, às vezes, ao evangelho. Sabe por que as pessoas não vêm nos caluniar, vêm falar coisas que muitas das vezes não provê? Porque a gente se torna importante para Deus. Irmãos, eu vi um filme que mexeu comigo, se chama Somos Todos Iguais. Quem tiver oportunidade assiste, é baseado em fatos reais. É uma moça que era casada com um homem muito bem sucedido. O homem tinha muito dinheiro, vendia obras de arte caríssimas, milionárias. E ela resolveu largar a casa dela e montar um abrigo. E ela começou dando um almoço, refeições, almoço e janta para os moradores de rua. E ela chamou ali o seu marido não queria muito aceitar a ideia, até que eles conseguiram montar uma casa grande, botou quarto. Agora o pessoal já não só comia de manhã e de noite, eles também tinham um lugar para dormir. E tem uma parte do filme que um morador de rua chega para o marido da mulher e fala assim: o que você acha que acontece quando você dá um prato de comida para um morador de rua? Aí o rapaz vai dizer: eu faço do dia dele melhor. Ele fala: não. Eu estou trazendo esperança para ele. Ele fala: não. A única coisa que você faz é dizer para ele que ele não é invisível, que você está vendo ele. Sabe o que eu entendi ali, irmãos? Que a gente ainda faz muito pouco. Muito pouco. E numa conversa com um rapaz, ele vai dizer assim: o que a sua esposa está fazendo está tornando ela preciosa para Deus. Mas existe um problema em se tornar precioso para Deus, porque quando você se torna importante para Deus, você também passa a se tornar importante para o diabo. Então talvez a angústia chegou, talvez você estava vivendo num momento bom e de repente tudo desmoronou, veio angústia, veio ansiedade, veio diversos problemas que você não tinha. Não é porque Deus te abandonou. Imagina, irmão, você está com fome, não tem nada na sua frente, só um terreno, está cheio de árvores frutíferas,
e você vê o pé de manga é o único que tem fruta. O de goiaba não tem goiaba, o de banana não tem banana. Qual é o único pé que vai levar a pedrada? Qual? Mas por quê? Opa, mas está dando fruto, Janaína. Mas por que levar pedrada quem dá fruto? Eu não merecia, Bruno. Eu ministrava, eu ajudava, eu estava lá. Só que às vezes o inimigo ele chega num terreno e ele olha para você quando você mesmo não dá nada para você, e ele fala: você é muito importante para Deus. Eu tornei, irmãos, uma teoria na minha cabeça que eu achei legal, convincente, que é a teoria da festa do aniversário. Como é que funciona essa teoria? Hoje é teu aniversário, pastor. Um exemplo: a Raquel toda hora cochichando no celular. Daqui a pouco ela: Débora, daqui a pouco fala com o tio que ele está aqui. Janaína, depois eu te respondo. O que o senhor vai pensar que está acontecendo ali, pastor? Alguma coisa está acontecendo, não é? Mas se o senhor não é onipresente, como o senhor sabe? E te digo mais: o senhor só não sabe que é uma coisa que está acontecendo. O senhor sabe que ela está programando uma festa surpresa. Mas se você não é onipresente, como você sabe dessa festa? Assim é o inimigo. Ele pode não ser onipresente, pastor Augusto. Ele pode não saber exatamente o que vai acontecer. Mas ele olha assim, presbítero, e ele fala: Deus não levantou esse rapaz à toa. Não tinha motivo para Deus levantar ele. Como pôde? Sabe por quê? O lugar parece que é improvável. Se prostituía, se drogava, era bandido, xingava, adulterava, traía, mas Deus jogou a semente. E quando a semente ela é jogada, não tem jeito, alguma coisa vai nascer dali. E digo mais, não é qualquer semente. Porque eu posso jogar uma semente de acerola, pode crescer um pé de acerola, e pode não dar acerola. Acontece. Mas você para analisar, ao pé do caminho, aonde só tinha pedra, aonde tinha espinho, era improvável, mas nasceu. Você pode pensar assim: aqui não tem como frutificar, mas essa semente é diferente. Você pode olhar para você e pode falar igual na Bíblia: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Será que pode vir alguma coisa boa ainda de mim? É porque Jesus resolveu jogar a semente. E quando ele resolve jogar a semente, o inimigo ele já olha diferente, irmãos. Porque ele sabe que alguma coisa vai acontecer. E melhor do que falar de semente no culto de honra e gratidão, irmãos, o João Lucas, pastor, Evani e os outros pregadores dessa casa costumam dizer aqui: a terra aqui é fértil, irmãos. Eu não faço jargão de oferta, não gosto, mas faça prova com Deus, irmãos. Essa terra aqui é fértil. Lani, Débora, Dilson, a gente estava sentado quinta-feira jantando, e mais um pessoal com o pastor Andréia, no momento da janta, que a gente atende o dia todo, e de noite tem o momento da janta. Irmão, todo mundo vivendo milagre na parte financeira. Estou mentindo, Lani? A Débora falando: irmãos, Deus me tocou para abençoar uma pessoa. Aí eu abençoei, Deus falou: não é pouco. Estou mentindo, Débora? Ai meu Deus, aí eu fui lá, abençoei. Quando eu vi, peguei uma calça para dobrar, saiu o dinheiro de uma calça, puxei o móvel e caiu o dinheiro dali e dinheiro daqui. Irmão, isso não é jargão não. É aquele que tem se dará em abundância, está escrito. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância. É o que está escrito. E o que a gente faz com a semente que é liberada constantemente aqui? Eu acho legal quando o pastor fala: mas quem deu crédito a essa palavra? Porque geralmente, Vinícius, a gente recorre ao amigo que tem o dinheiro, a gente recorre ao cara que tem indicação. Não, João, o cara é grande lá na empresa. Tenta de todas as formas, antes de chegar naquele, no semeador. Aquele que vai jogar semente não tem jeito. E quando tudo dá errado, a gente procura a Jesus. Só que existem também as pessoas que por tudo dar errado, não procuraram.
E Jesus te trouxe aqui nessa noite para dizer: o problema nunca fui eu. Existiam momentos que você poderia ter ido além. Existiam momentos que cabia mais a você, a mim, a nós, do que a Deus. Mas foi mais fácil culpar Ele do que bater no peito e falar: eu errei. Tem até um louvor que fala sobre isso, que diz assim, ó: como pode me amar, Deus, sabendo que eu te culparia, pelo que não foi como eu queria, como podes me amar assim? O tempo todo ele estava ali. Só que Jesus vai falar para uma multidão, e você vê nos evangelhos, quando ele fala algo que não agradava, não era carro, pastor. Não era chave de casa, de apartamento. Não era uma bênção. Era Jesus dizendo: por que vocês me procuram? Se na verdade vocês já sabem o que fazer. É simples. É só deixar a semente cair em boa terra. Porque automaticamente vai dizer aqui, ó: um vai produzir a 100, outro a 60 e outro a 30. Faz cumprir o que Jesus diz, mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas, elas serão o quê? Isso é dar frutos. Isso é dar frutos. E por que a gente muitas das vezes não dá a atenção que a gente merece, sendo que Deus confia em nós mais do que nós mesmos? Quantas das vezes Deus olhou para mim, sim, para você, e queria que a gente estivesse aqui. E as paixões desse mundo, irmãos, eu me coloco como o primeiro. Já bebi, irmãos. Sabe o que já aconteceu comigo, João? Eu já saí de um culto num domingo e fui para o baile. Já aconteceu comigo, pastor. Porque a semente foi jogada, mas lá o que aconteceu, pastor? Pô, bora, eu pago. Não, tô duro, cara. Tô duro, não, tá comigo. Hoje tu tá comigo. Aí o maligno veio, tudo aquilo que foi pregado ali, ele tirou, João. Porque os prazeres do mundo arrancou a semente do meu coração. E não é assim com a gente. Quantas das vezes alguma coisa tem arrancado o que não era para sair? E o salmista, ele vai enfatizar muito bem isso. Ele vai dizer assim, ó: eu escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Salomão, sendo filho de Davi, ele vai dizer: sobre todas as coisas, sobre todas, não é algumas, é todas, que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Os grandes homens de Deus, quando chegaram no ápice, Salomão já estava velho, já tinha errado, João, feito muita coisa que desabonava a conduta dele. E mesmo sem força, ele vai me escrever o cântico dos degraus. Lá no Salmo 127, pastor Augusto, ele chega à seguinte conclusão: eu posso ter o templo, eu posso ter mansões, ouro, presbítero, prata, eu posso ter toda a riqueza do mundo, eu posso ter a melhor casa, mas se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Tinha tudo, e olha o que ele reconhece: se não for o Senhor. E sabe o que significa edificar? É fundação. A edificação é a fundação. Quem começa uma casa levantando tijolo e botando lá, se ela não tiver coluna e alicerce? Eu me lembro que quando eu estudava, irmãos, a gente fez um network muito legal. Amigos que estavam em grande empresa, e a gente fez ali uma espécie de amizade, falando assim, ó: vamos um ajudar o outro. Então um estava na CSA, um estava na CSN, alguns na ICN, um na João Fortes, então muitas empresas grandes. E uma vez eu passei em Itaguaí, tinha uma obra grande, um amigo meu era responsável técnico lá. E ele, caramba, ele me mostrava, eu falava: caraca, que coisa linda. E saíram dali, foram lá para Garatucaia. Construíram um edifício lindo, quem olhava, almejava. Passado um mês, caiu o presbítero. Quem olhava aquilo lindo, pastor, não imaginava que ia cair. Porque era bonito, poderia ter o mais fino acabamento, mas a fundação, que era o principal, estava fraca.
E assim como a fundação fraca cai, assim é a semente que cai em qualquer lugar. A gente sabe onde a semente precisa cair. E a gente não sabe o valor que a gente tem. E muitas das vezes é por isso que o diabo nos ataca, irmão. Eu já vi pessoas falando, mas Adriano, eu não tenho nada para oferecer. Nem dom eu tenho. Dói o coração, pastor. Dói. Eu dei um testemunho aqui, irmão. Saí daqui para ir em casa rapidinho buscar as folhas do Harakids que eu esqueci. Passando ali nos pitocos, indo para a loja pegar as folhas. Eu vi um rapaz todo drogado, nariz todo branco. Ele me agarrou chorando, até tomei um surto, só fiquei tranquilo porque eu conhecia ele. Ele falou, pelo amor de Deus, eu não aguento mais isso, me tira disso, cara. Eu não aguento. Eu lembro que nós fizemos aqui um dia com o Movimento 360, aquele dia do evangelismo, Bruno. E eu vi um rapaz que eu não via há muito tempo, inclusive ele é neto da irmã Rosinha, seu Daniel, o Serginho. Ele me abraçou e falou, meu amigo, me ajuda. E quando ele me abraçou, irmão, não sei o que aconteceu comigo, que eu só chorava. E por um instante eu pensei, eu não sou nada, pastor. Porque falar aqui é fácil. Sabe? Falar aqui é fácil. Mas as pessoas aí fora estão precisando de ajuda. E o que a gente está fazendo, irmãos? Às vezes a semente, ela caiu ali, ó, entre os espinhos. Você está todo sufocado. Mas para você está bem. Porque você aprendeu a viver sufocado. É aquele exemplo do celular trincado. O celular caiu no chão. Outro dia eu conversando com um colega, achei até interessante. Ele tinha um iPhone, eu acho que era o 6. Aí a bolinha do iPhone, que tem uma bolinha aqui, quebrou. Aí ele foi e botou a bolinha no touch. O botão de aumentar e diminuir o volume também quebrou. Aí ele foi e botou no touch aqui, é engraçado, porque eu tenho iPhone, mas eu não sei mexer nessas coisas. Ele também conseguia aumentar e diminuir. E tem um botãozinho aqui do lado, que ele coloca para vibrar e para tocar. Também estava quebrado. Eu olhei para ele e falei, rapaz, isso é tema de pregação. Está todo quebrado, todo escangalhado, mas deu um jeito de funcionar. É assim quando a gente sufoca. Está todo sufocado. Pastor, falei, filho, como é que está? Não está bem, pastor. Porque a gente aprende a viver sobre essa pressão, irmãos. E começa a achar que é normal, mas não é normal. E o inimigo, ele tem meios para isso. Ele vai começar a jogar aquilo que é bom. João gosta disso, eu jogo. Fulano gosta de mulher, vou jogar. Ah, fulano é propício a roubo, furto, eu vou jogar. E por que ele faz isso, irmãos? Se a única pedra, se a única planta que levou pedrada era o pé de manga. Irmãos, o inimigo não estaria jogando pedra em nós se a gente não estivesse no caminho certo. Irmãos, o que a gente faz aqui é sério, irmãos. O que a gente faz aqui é de verdade, é genuíno. Só Deus sabe o choro, as lágrimas que a gente deixa aqui, irmãos. Não é em vão. Quantas vezes se perguntando, Senhor, a gente está no caminho certo. Mas eu aprendi que tem um indício que mostra que a gente está no caminho certo. É quando tudo começa a dar errado. Irmãos, compartilhei com a minha mãe, vivi um momento que eu nunca vivi na minha vida. Compartilhei com a Alane também. Num momento incomum. A gente ali trabalhando, fazendo um trabalho de libertação. E comum, a equipe de libertação vive muito isso. E de repente, num momento ali, em que havia a repreensão e a gente estava expulsando um demônio, o demônio soprou no meu ouvido assim, eu vou fazer isso com teu filho. Você sabe o que é que eu ouvi isso, irmão? Irmão, a gente treme também. Mas a convicção que a gente está certo. A gente está fazendo a coisa certa. É esses indícios, irmãos. E não pode recuar quando essas coisas acontecem. A prova não vem para maleficência, ela vem para coisas boas. A gente é provado a vida toda, eu canso de dizer isso. Mas quando chega na igreja, quando é com Deus, a gente não quer aguentar. Não quer suportar. Irmãos, era no ensino médio fundamental, era 4 bimestres, Bruno. Para eu alcançar a aprovação no final do ano, eu tinha que ser provado 4 vezes. Tinha testes que vinham de surpresa. Eu não sabia. Irmãos,
Pasmem, eu sendo engenheiro já tirei 0 numa prova de matemática. Num teste surpresa. Aí eu recorri mamãe, que mamãe é professora de matemática. Depois fui lá, graças a Deus, tirei pontuação alta. Porque veio de surpresa. Eu não estava preparado. E o que aconteceu comigo? É chegado o tempo, irmãos, da gente começar a dar valor para nós mesmos. É chegado o tempo que a gente precisa valorizar o dom de Deus que de fato há em nós. Irmãos, eu contei isso aqui para poucas pessoas, irmãos. Uma delas é o João Lucas. Eu me lembro que logo no início, quando eu estava vindo, eu estava um caco quebrado, pedi socorro, falei, João, me ajuda. Sou grato a Deus pela sua vida, meu amigo. Se eu estou aqui hoje, eu agradeço, é claro, primeiramente a Deus, aos pastores que cuidaram de mim, mas agradeço a você, que sempre esteve do meu lado me ajudando. E eu me lembro que o pastor Miquel pregando, ele começou a falar sobre as instruções de Paulo a Timóteo, não despreze o dom que há em ti. E ele estava num momento da vida dele um pouco turbulento, que ele tinha desistido ali da fé. E ele desfolhando o Facebook dele, olhando. Eram as fotos do João Lucas no Facebook. E quando ele via ali, eram as fotos do João Lucas tinha ministrado. E era aquele momento final no altar cheio de gente. E ele falou que o Espírito Santo soprou o coração dele dizendo, está vendo aí, filho? Se você não fizer, tem quem faça. Só que hoje Deus me trouxe aqui, irmãos, com uma semente espiritual para liberar sobre a vida de cada um. Não se trata de carro, não se trata de casa. Não é sobre dinheiro, não é sobre porta aberta, não. Porque isso tudo acontece se você deixar ela cair em boa terra. É consequência. Só basta deixar ela cair em boa terra. É necessário, irmãos. É a mesma coisa do que você chegar, conversar com um peixe, e ele fala assim, não, vou sair da água que eu não preciso dela. Vai morrer. É necessidade. A gente necessita de Deus. A gente respira Deus. É uma necessidade para a gente. E eu me lembro que existe um pregador renomado, conhecido como príncipe dos pregadores, acho que muitos conhecem, Charles Spurgeon, né? E tem um retrato, uma história dele baseada em fatos reais, é verdade. Existia uma mulher em fase terminal. Spurgeon, ele tinha um dom evangelístico, então ele foi orar por aquela mulher. E quando ele orava por aquela mulher, ele olhou, tinha um quadro bonito na parede, sabe, pastor? E ele orando ali, ele falando assim, nossa, que quadro bonito. Onde você conseguiu esse quadro? Eu trabalhava como doméstica e meu antigo patrão faleceu. E ele me deu esse quadro antes de falecer, ele me deu esse papel, achei bonito, eu botei num quadro. Ele falou assim, senhora, você sabe o que é isso? Ela falou assim, não. Ele falou, pois bem, isso aí se chama testamento. Ele era milionário, tinha fazendas, casas, mansões, e deixou tudo para você. E quando ele falou isso, a mulher morreu. É isso aí, irmãos, eu queria esse sorrisinho, porque essa mulher somos nós. O mesmo Salomão que nos cânticos dos degraus falou, presbítero, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiar os sentinelas. Ele vai dizer assim, ó, eis que os filhos são herança do Senhor. E o fruto do ventre o seu galardão, como flechas na mão do valente. Assim são os filhos da mocidade. Eu vim aqui hoje trazer uma mensagem. E o tema que o Espírito Santo colocou no meu coração é: se Deus te desse uma semente hoje, aonde você plantaria? Aonde seria plantada? Existe diferença onde você plantou e onde você gostaria de ser plantada? Se coloque de pé.